E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero dar uma dica bem simples, talvez o vídeo não seja tão rápido, mas a dica é bem simples. Hoje eu vou mostrar para você como que você pode fazer moldura de forro e também boiserie de forma muito prática e muito rápida, sem precisar de muito trabalho. A única coisa que você tem que se atentar é de entender o método. Depois que você entende, você consegue fazer praticamente qualquer coisa. Então vamos para o vídeo. Estamos aqui com o Blender aberto, aqui já é um exemplo já feito, então aqui já está bonitinho, e eu fiz isso daqui com pouco trabalho e eu vou ensinar para você como que você faz isso daqui. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui as minhas paredes, então você tem que ter uma parede bem modelada. Vou aqui esconder a minha layer de teto, vou pegar aqui as minhas paredes. Você vê que a minha parede está dessa forma aqui, então é importante que você modele bem as suas paredes, sejam sólidas, que estejam bem demarcadas, que a malha esteja bem tratada, que é uma modelagem muito bem feita. O que eu vou fazer aqui é apertar Shift D para duplicar a minha malha, vou apertar o botão de dividir do teclado numérico, e aqui eu vou apertar Ctrl J, então ele vai soldar os meus materiais. Se tiver alguma coisa de bevel, tira. Pode tirar bevel. Se tiver alguma coisa solidify, você já aplica. Então, modificadores, deixa a malha o mais retinha possível. Então, é importante que você não tenha bevel. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar o contorno da minha modelagem. Para isso, eu vou selecionar o modo de seleção de Edge. Então, vou selecionar aqui ó, as minhas edges e vou apertar Alt. E ele vai selecionar aqui um loop. Para selecionar os outros, eu vou apertar Shift Alt, que ele vai selecionando aqui os meus loops. Vou selecionando aqui, ó. Pronto. Essa parte de fora aqui eu não vou selecionar, mas essa parte aqui de fora eu vou selecionar e posteriormente eu vou explicar o porquê que eu selecionei ela. Vou continuar aqui a seleção. Vou selecionar aqui também dentro. Eu vou selecionar tudo aqui e quando eu tiver selecionado tudo, a gente volta. Voltamos, aqui está selecionado, você vê que tem quase todas as minhas bordas. Isso daqui eu não selecionei, você vai entender o porquê que eu não selecionei. É porque a gente não vai colocar aqui a nossa moldura do lado de fora. Mas por que eu selecionei essa outra aqui? Eu vou explicar o porquê. E depois de eu explicar o porquê, você vai saber o que fazer na hora de você selecionar as suas bordas. Então, no mais, é só isso que a gente tem que fazer. Agora eu vou apertar P para separar a minha seleção e vou clicar aqui em Select. Pronto, ele separou as minhas edges. Agora eu posso apertar Tab e sair do modo de edição. Vou apagar as minhas paredes, eu não preciso mais dela. Agora eu tenho somente o contorno aqui das minhas paredes. Vou apertar com o botão auxiliar do mouse. Vou pedir para ele setar a origem na geometria. Então ele vai setar aqui a minha origem. Depois de ter feito todo esse processo, eu vou entrar no modo de edição, apertando Tab novamente. Agora eu vou entrar no modo de seleção das vértices. Agora você vê que tem um monte de vértices aqui que está simplesmente inútil. Descartando essa modelagem aqui, que é curva, eu não vou querer fazer esse processo nela, o processo que a gente vai fazer agora. Então eu vou apertar L nela. A única que vai ser selecionada é ela. Agora eu vou apertar Ctrl I. Ele vai selecionar o inverso, ele vai inverter a minha seleção. Agora eu vou apertar Del. E vou aqui em limite de solto. O que ele vai fazer? Ele vai limpar a minha modelagem. Então, todas aquelas vértices inúteis que a gente tem aqui no meio de um ponto a outro, ele descartou, ele deixou totalmente reto. E é exatamente isso que eu quero. Agora, o que eu vou fazer é botar essas bordas um pouquinho mais para cá. Essa daqui não tem como fazer isso, então eu vou manter dessa forma aqui. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode subdividir novamente, apagar essa vértice aqui do meio. Essa edge, pronto. Aí deixa aqui e deixa aqui. Agora você vai entender por que eu faço isso daqui. Então é basicamente isso. Agora eu vou voltar para o modo de objeto. Vou clicar com o botão auxiliar de novo e vou apertar aqui em Convert To. E agora eu vou colocar Curve, que é para converter em uma curva. Agora aqui é uma curva. Vou entrar aqui nas minhas propriedades da minha curva e aqui embaixo a gente tem geometria e aqui embaixo bevel. Aqui na profundidade, no meu dip, eu vou colocar 0,25. Ele vai ter 25, então aqui ele vai ter 25 centímetros. Você vê que ele fica totalmente redondo. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou voltar a visualização dos meus outros objetos, para a gente ver o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente não quer ele redondo assim, a gente só quer que ele fique grudado na minha parede e também no meu teto.
Para isso, eu vou tirar aqui o meu modo de preenchimento, tá aqui Fill Mode, tá completo. Eu vou colocar aqui em Back, que ele vai colocar somente a parte de baixo. E uma coisa que aconteceu é aqui dentro. Se eu quisesse essa mesma modelagem aqui dentro, você vê que ela tá invertida. Se eu voltar aqui, tem outros modos, tem o meu Health. Esse daqui a gente vai utilizar para fazer o nosso Bozerie. Também tem o meu Front, que ele vai colocar a parte de cima. E além desse, a gente tem o Full e o Back. A gente vai colocar o Back. Você também pode fazer isso de forma personalizada e eu vou mostrar isso agora, corrigindo essa moldura aqui que não ficou legal. Então, vou vir aqui no meu modo de edição das minhas curvas, vou selecionar aqui com L, então ele selecionou aqui a minha curva, e vou apertar, antes de apertar Ctrl T, eu vou visualizar o fluxo da minha curva. Para ativar o fluxo da sua curva, você vai vir aqui em Overlay e vir aqui nessa opçãozinha aqui embaixo. Você vê que ele fica com umas setinhas aqui. Se a gente tivesse, nesse daqui vai dar para ver melhor, porque a gente tem mais segmentos. Você vê que ela começa aqui e vai chegando até aqui. E você vê que ela tá plana. Se eu selecionar isso daqui com L e apertar Ctrl T, olha o que vai acontecer. Ele vai começar a girar em torno de si mesmo. E é exatamente isso que a gente quer fazer aqui para a gente rotacionar a nossa moldura. Então, vou apertar L, vou apertar Ctrl T e vou apertar 90. Ele ficou errado, então eu vou apertar negativo. E agora sim, a gente está com a moldura do lado certo. Então, se isso acontecer na hora de você fazer essa moldura, é só você fazer esse processo que você consegue corrigir a orientação correta da sua moldura e assim ficar exatamente do jeito que você quer. E se você quiser uma moldura mais para dentro, mais para fora, se você quiser fazer esse deslocamento, você também consegue fazer com o Ctrl T. Então, a gente já corrigiu aqui a nossa curva, agora é a hora da gente fazer o nosso desenho. E para a gente fazer o nosso desenho, isso vai ser um pouquinho mais complexo. Vou vir aqui, em Bezier, aqui a gente tem o Road, Object e a gente tem o Profile. A gente vai selecionar o Profile, aqui a gente já ficou com uma curva totalmente reta, justamente porque aqui está totalmente reta. Aqui você tem alguns presets, tem o preset padrão, tem esse daqui, tem essa moldura aqui, que é uma moldura até que legal. Você vê que esse desenho aqui não está nada parecido com esse desenho aqui. Isso acontece por quê? Porque a gente não aumentou a resolução. O que acontece é que a gente só tem 4 de resolução e essa resolução é muito baixa e não dá para fazer o nosso desenho com precisão. Se você quiser deixar o desenho mais preciso, você tem que aumentar aqui no meu Resolution. Assim que eu aumentar, você vê que o desenho já vai se formando. Então, ele já faz exatamente o desenho que a gente tem aqui. Mas você vê que ele está meio que diferente o desenho aqui. Isso acontece porque essa representação aqui ela é espelhada. E eu vou explicar na hora da gente começar a fazer os nossos próprios desenhos. Tem essa outra aqui. Você também tem como flipar esse desenho. E, por último, esse daqui. Então, se algum desses presets aqui te ajudar, você já consegue fazer os presets de forma muito rápida. Vou selecionar o nosso preset aqui de novo. E uma coisa que a gente não se atentou é que a gente também pode modificar o tamanho. Posso deixar maior, menor, do jeito que você quiser. Então, eu vou voltar aqui para o padrão e a gente vai fazer o nosso próprio desenho. Para você entender um pouco como que é feito o nosso desenho, aqui eu tenho um exemplo de uma moldura que a gente quer replicar. Então, o seu cliente quer essa moldura aqui. Como que você faz para replicar essa moldura no Blender? O primeiro passo que eu oriento a você a fazer é você fazer um desenho com um corte longitudinal. E isso vai facilitar bastante na hora de você fazer esse desenho no Blender. Aí na tela está aparecendo o desenho, como que eu faria. Então, é desse jeito aqui, eu pegaria uma folha. Você também pode fazer em qualquer outro lugar que você possa desenhar. Você vai lá e faz o seu desenho do jeito que você acha que seria um corte longitudinal. Se você tiver dúvida de como que você faz esse desenho, desse corte longitudinal, eu vou deixar esse link aqui do ArcDaily, que vai facilitar bastante o seu entendimento de como que você vai fazer esse desenho. Aqui a gente tem vários exemplos de molduras de forro. Aqui você também tem ela na prática. E aqui você consegue ver o desenho dela com corte longitudinal. Aqui tem os exemplos bonitinho que você pode fazer.
Aqui tem vários exemplos e você vai conseguir ter uma noção de como que você faz esse desenho justamente para colocar no Blender. Se a gente quisesse fazer, por exemplo, esse daqui é uma foto em perspectiva. Aqui a gente tem a nossa moldura em perspectiva e aqui a gente tem o corte longitudinal. Aqui você tem o tamanho dele, que é 39 milímetros por 39 milímetros. Aqui você também tem a diagonal, mas isso daqui é irrelevante. Mas esse desenho aqui ficaria dessa forma aqui, de forma longitudinal. Você vai ter uma noção muito bem de como que você faz esse desenho para levar para o Blender. Outra coisa que você também tem que entender é que isso daqui se assemelha bastante em um programa vetorial. Aqui você vai clicar e você adiciona um ponto. E esse ponto vai se refletir aqui. Esse ponto aqui, você tem várias formas de fazer o controle da curva dele. Então, por exemplo, se eu quiser fazer dessa forma aqui, ó, você pode fazer. Mas para você ter uma noção muito melhor, a gente vai para um programa vetorial e lá você vai ter uma noção muito melhor de como que funciona cada um dos pontos que controla essa curva. O programa que eu estou utilizando aqui é o Inkscape. Você não vai precisar aprender o Inkscape, mas é só uma forma de ilustrar como que funcionam esses pontos. A gente vai fazer o mesmo desenho que a gente fez aqui no meu caderno, que eu fiz aqui a lápis. A gente vai fazer exatamente aqui e depois a gente fazer aqui, eu vou mostrar como que você leva para o Blender. Vou pegar aqui a minha ferramenta de caneta, vou ativar aqui os meus snaps justamente para ajudar e aqui a gente vai fazer o nosso desenho. Pronto, eu fiz o nosso desenho aqui. Mas não é exatamente isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer, a gente precisa fazer algumas curvas aqui. E para a gente fazer algumas curvas aqui, eu vou fazer a curva aqui de forma mais rápida possível. Então está aqui o nosso desenho de forma longitudinal. E para você entender como que funciona aqueles pontos, esse ponto aqui, você vê que ele tem essa parte aqui reta e essa parte aqui faz uma curva. E é exatamente isso. Ele vai seguir meio que a influência desse ponto aqui, ó. Essa curva aqui vai ser diretamente influenciada por esse ponto. Quanto mais longe esse ponto, mais aberta a curva, mais fechada a curva, e assim você consegue fazer a curva do jeito que você quiser. E é exatamente isso que acontece. A gente tem essa curva aqui, que é mais ou menos a que a gente fez no Blender. Vou aqui desativar os nossos snap, que vai influenciar a nossa curva aqui. Mas ele não vai fazer isso daqui, ó. Se a gente tivesse uma curva que fosse simétrica, iria acontecer isso daqui, ó. A gente não teria um ponto fechando aqui e indo para cá. Para resumir, a gente vai ter um ponto que não é simétrico. Então, nada simétrico. A gente vai ter um ponto totalmente simétrico, tanto no tamanho. Se você crescer, o outro lado cresce. Se você rotacionar, o outro lado é inversamente influenciado. E a gente também tem uma simetria somente na rotação. Você pode aproximar um ponto e distanciar um ponto que o outro ponto não vai ser distanciado, como nesse daqui, ó. Mas na hora de rotacionar, ele vai ser rotacionado de forma inversamente proporcional. Então a gente tem basicamente esses pontos. E é exatamente isso que a gente tem no Blender. A gente tem esses pontos que faz com que a gente consiga fazer qualquer desenho que a gente queira. Se a gente for replicar esse desenho aqui, ó, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que entender é que esse desenho ele vai ser flipado. Então a gente está com esse desenho aqui, eu vou só preencher ele para ter um entendimento muito melhor desse desenho. Então tá aqui o nosso desenho. É importante que você faça ele orientado à direita. Então a parede sempre tem que estar à esquerda. Aqui é como se fosse a parede. E aqui é como se fosse o teto. Então, independentemente do desenho que você vai fazer, sempre faça ele orientado para a direita. Então, ele começa na esquerda e termina na direita. A parede sempre está à esquerda e o teto sempre em cima. Então, tá aqui. Agora a gente vai flipar ele de cabeça para baixo. Flipar ele na vertical. Então, flipei na vertical e é exatamente assim que a gente vai desenhar no Blender. Você vê mais ou menos esse desenho aqui. Agora a gente vai tentar replicar ele no Blender. Aqui está o nosso desenho, eu vou resetar. Então, eu vou resetar aqui a minha curva. E a primeira curva que eu vou fazer é uma que vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que essa aqui está fazendo uma curva. Eu não quero um ponto que curve a minha curva. Então, para isso, eu vou fazer uma que não curva. Ele vai ser totalmente reto. Eu vou deixar aqui. Agora, eu vou fazer outro ponto que também não influencia na curva. Então, eu vou deixar ele reto aqui. Para a gente ter uma precisão melhor, aqui é o meu X.
Então eu vou pegar o X daqui de baixo e vou copiar o X aqui do de cima. Ele vai ficar exatamente no lugar que eu quero, retinho. Agora vamos voltar lá para o nosso desenho. Então ele vem aqui, sobe e depois vai para a esquerda. Vamos fazer exatamente isso. Vamos fazer o outro ponto que não influencia a minha curva, então ele não vai fazer curva. Vou pegar aqui agora o meu Y e vou jogar aqui nessa outra aqui. Então agora ele fica retinho. E agora a gente vai fazer um ponto que curva sim. Então eu vou fazer um ponto aqui que curva. Mas a minha curva aqui não está muito legal. Vou manter assim por enquanto e vamos fazer o resto e vamos consertar essa curva posteriormente. Aqui no meu término da minha curva, ele sobe novamente sem influenciar a minha curva, vai para a esquerda e sobe novamente e acaba. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vou terminar a minha curva aqui, então vou deixar a minha curva mais aqui. Aqui não influenciando na minha curva, então vou deixar reto. Aqui, vou fazer outra curvinha, vou abaixar um pouco mais esse daqui. Vou pegar aqui o meu ponto X, vou jogar para o de cima, para ele ficar reto. E vou fazer outra curvinha aqui. Talvez se a gente diminuir essa parte aqui, ó, a gente consiga otimizar mais esse desenho. Então, em vez de 2, eu vou botar 15. E aqui também 15. Vou abaixar esse daqui também. Em vez de 75, vou botar 70. E esse daqui eu vou colocar 85. Pronto. Vou trazer um pouquinho mais para o lado. Então, eu vou colocar aqui 25. E aqui também 25. Pronto. Aqui a gente tem já uma parte aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou botar 85 aqui. E ele não vai influenciar a minha curva. E esse ponto aqui, eu vou fazer só um ponto aqui que chega até o ponto 1. Aqui também não vai influenciar a minha curva, só vai ficar rente a esse ponto aqui de baixo. Vou copiar, vou selecionar aqui em cima e vou colar o meu valor. Pronto, agora a gente tem quase o mesmo desenho que a gente tem aqui, ó. E você viu que ele faz mais ou menos o desenho que a gente tem na nossa referência. Mas para a gente deixar essa curva ainda mais bonita, porque ela está vindo aqui embaixo, depois sobe, depois abaixa de novo. Para a gente deixar essa curva mais bonita, a gente poderia colocar esse ponto aqui, que a gente consegue fazer isso daqui. Mas isso daqui ainda não vai ser consertado. Para a gente ter um controle melhor sobre isso daqui, eu vou dar um zoom. Para você navegar aqui dentro, é só você clicar com o botão de selecionar do mouse e arrastar. E aqui, em vez de ser uma curva que não influencia, eu vou colocar um ponto não simétrico. E esse ponto ele vai estar totalmente girado aqui para cima. Pronto. E é a mesma coisa que eu vou fazer aqui em cima. E eu posso voltar para o nosso ponto original. O que esse daqui ele faz? Diferente de todos os outros, esse daqui ele faz um ponto simétrico automático. Então ele tenta automaticamente fazer um ponto simétrico. Em vez de você ficar aqui nas bordinhas tentando fazer o seu ponto, ele automaticamente faz isso da forma mais curva possível e ficando bonitinho. Então vou dar aqui o meu zoom out. E pronto, aqui a gente tem exatamente o nosso desenho, a curva perfeitinha. É praticamente um pedaço de um círculo e de forma muito fácil. E é basicamente isso que você precisa fazer para fazer as suas curvas. Outras coisas que você deve se preocupar é com esses samples aqui embaixo. Um é para você otimizar aqui as partes retas e outras caso você precise otimizar mais as suas partes curvas. Talvez a sua curva esteja muito segmentada, com esses segmentos aqui, você pode aumentar a quantidade de segmentos justamente nas curvas para melhorar esses aspectos. Se o seu desenho é mais curvado, se a resolução de 32 não é o suficiente, ativa essa opção aqui de baixo. Se é mais reto, talvez você nem precisa selecionar nada e se não tiver muito legal, você seleciona essa opção aqui de cima. É basicamente isso. Antes da gente partir para a próxima etapa, eu vou fazer exatamente o desenho que a gente vai fazer por padrão, que vai ficar nessa modelagem em si. Essa é uma cena que a gente vai renderizar junto. Em vídeos futuros a gente vai ter renderizando essa cena aqui. Vai ser uma cena bem legal, tá ficando bem legal mesmo essa cena. E a gente vai fazer agora a parte da minha moldura, a moldura aqui do meu forro. Para isso a gente vai utilizar esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Ele foi inspirado na referência que a gente está utilizando, que é essa daqui. Não está exatamente igual, porque aqui a imagem está com uma resolução um pouco ruim, mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, o desenho é mais ou menos esse.
e a gente vai pegar e fazer esse desenho aqui no Blender. Para você ter uma visualização melhor de como que é esse desenho flipado, na verdade, ele tá dessa forma aqui, ó. Você vê que ele começa aqui, mas na verdade ele tá de cabeça para baixo. Então você precisa espelhar na vertical esse desenho. Então vamos fazer aqui o nosso desenho. Vou resetar aqui tudo. Resetei a minha curva e agora a gente vai fazer esse desenho. Se você quiser replicar esse desenho aqui, eu vou deixar ele grande aqui na minha tela. Não é preciso, é somente para exemplo. Mas se você quiser, tá aqui na tela, dá um print. Mas é basicamente esse desenho que a gente vai fazer. Do jeito que eu já mandei a imagem já flipada. Para isso eu vou criar um ponto. E esse ponto não vai influenciar a curva, ele vai ser totalmente reto, ponto reto. Então vai voltar aqui, você vê que já influenciou aqui a parte de cima, porque a parte de baixo, a parte de cima e a parte de cima e a parte de baixo, flipado verticalmente. Então vou diminuir aqui um pouco mais, porque é um ponto bem baixo. Então vou deixar aqui em 6, vou arredondar para 6 e vou adicionar outro ponto reto. Aqui de novo, 0,6. Aqui vou deixar um pouquinho mais para cá. Você pode também fazer a orientação aqui. Você pode apertar o Shift, clicar e arrastar. Ele vai fazer isso de forma muito mais precisa, porque se você fizer somente com o mouse, ele vai muito rápido e não vai ficar tão preciso. Então vou deixar mais ou menos aqui. Vou deixar em 76 ou 75, melhor 75. Não, 76. Pronto. Vou adicionar outro ponto reto. Tá aqui, ele vai ter a mesma distância desse daqui, ó, 76, pronto. E a altura tá legal aqui, eu vou arredondar para 20 a altura. Pronto, a altura em 20. Agora eu vou adicionar outro ponto reto, que vai ter a altura de 20. E aqui fica em 65. E agora a gente vai fazer uma curva. Vou botar a nossa curva aqui e vou já colocar o outro ponto aqui de cima. Coloquei o outro ponto mais ou menos aqui, pronto. Vou deixar ele reto também. E agora a gente vai adicionar um outro ponto aqui. Agora, o que vai acontecer? A gente vai estar no lugar muito detalhado. Aqui adiciona muito detalhe. E longe assim a gente não consegue ter um controle muito bom. Por isso eu vou dar um zoom. Vou dar um zoom aqui, ó, e a gente consegue ter uma noção melhor de como que está ficando aqui a nossa curva. Eu vou adicionar só os pontos aqui, vou mostrar como que ele está vetorizado, a gente vai adicionar os pontos e vai fazer exatamente o que está lá no nosso programa de vetorização. Vou ir lá para o Inkscape. Se você observar aqui, você tem um ponto reto aqui, ele chega até aqui, e tem um ponto aqui no meio, que está simétrico. Ele vem aqui, tem um ponto não simétrico, volta aqui para um ponto simétrico, não simétrico, mas simétrico de rotação. E aqui a gente tem o nosso ponto. Então, um ponto aqui na borda, um ponto na metade e outro na borda de novo. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vai colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Depois disso, a gente coloca um ponto no meio de novo e um ponto no final. E ele volta para um ponto reto. Mas eu posso deixar isso daqui um pouquinho mais perto da minha borda. Vou deixar aqui perto da borda, para cá, para cá, para cá e aqui reto. Ok, se a gente não tivesse essas diferentes tipos de ponto, a gente não conseguiria fazer o desenho que a gente quisesse, porque aqui está fazendo um desenho totalmente curvado, e a gente não quer uma curva especificamente aqui. Então, por isso eu vou colocar esse ponto aqui não simétrico. Então aqui, ó, já tira a simetria. Esse ponto aqui também não é simétrico. Pode até ser simétrico, mas rotacionado aqui. Esse ponto aqui é simétrico. Eu vou diminuir mais esse ponto aqui. Vou alinhar ele com esse outro aqui. Então aqui é minha altura. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V. Aqui, vou arredondar para 21. Ctrl C. Ctrl V, ele já veio aqui, e aqui eu vou ter o meu ponto não simétrico, mas eu vou alinhar ele com esse outro ponto aqui também. Ctrl C, Ctrl V, pronto, está alinhado, e aqui eu vou colocar o meu ponto o mais alinhado possível aqui com o meu outro ponto, e aqui eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Aqui eu vou adicionar um simétrico, pronto, a gente tem mais ou menos o nosso desenho. Então é isso daqui, ó.
você vê que ele faz exatamente o nosso desenho. Agora, se eu for resetar aqui a minha visão, você vê que ele faz a nossa curva bonitinho. Eu poderia deixar esse detalhe aqui menor, mas iria dar bastante trabalho. Então, eu vou deixar ele assim, ou eu vou fazer aqui rapidinho e já volto aqui para fazer a nossa última curva. Pronto, a parte de baixo aqui eu já diminui bastante, então agora está bem mais legal. Agora é a hora da gente acertar essa curva aqui. Para isso eu vou colocar aqui a minha não simetria, mas justamente para colocar os meus pontos de influência mais para cá. A gente já tem uma curva muito boa e é basicamente isso. Pronto, a gente já tem aqui o nosso desenho. Agora o que a gente precisa fazer é ativar essa opção aqui. Mas o que acontece? Você viu que ele colocou uns bevel aqui onde basicamente não tem. A gente vai consertar isso, mas agora na próxima etapa. Aqui já está praticamente totalmente correto. E aqueles pontos lá que estavam sobrando, era justamente isso daqui, ó. Se eu deletar essa vértice, o desenho da minha curva aqui vem totalmente proporcional, mas quando chega na última curva ele fica desproporcional, ele fica maior. E é justamente para evitar essa desproporcionalidade aqui nas minhas bordas que eu deixo essa borda um pouquinho maior. E eu só corrijo isso quando a gente transforma isso daqui em malha. Então você vê que o último ponto fica desproporcional. Então sempre extrapole um ponto a mais do que o último. Se for um círculo fechado, por exemplo, como esse daqui, ó, ele começa aqui e termina em si mesmo, não precisa disso. Mas se você tiver um ponto onde ele vai acabar em algum lugar, ele não vai fazer um loop, é bom que você faça essa extrapolação justamente para você conseguir deixar a parte onde interessa proporcional. Porque se você apaga, mais ou menos aqui, ó, isso daqui fica desproporcional, ele começa maior aqui e termina menor. Olha, ele está maior aqui nesse ponto e menor nesse ponto. E é justamente que eu faço essa extrapolação para evitar isso daqui. Agora você entendeu por que lá atrás a gente fez o nosso contorno dessa forma aqui. Então preste muita atenção nisso para não deixar suas bordas desproporcionais e acabar fazendo com que a moldura termine mais larga e comece mais fina. Se você fizer isso daqui, isso não vai acontecer. Então tá aqui. Vou apertar com o botão auxiliar do mouse, vou vir aqui em Convert To e vou converter em Mesh. Agora isso daqui é uma malha. Para a gente fazer as correções, primeiro a gente vai apagar essas partes onde estão sobrando. Eu vou apagar tudo. Vou adicionar aqui as minhas edges e vou apertar X, que ele vai fazer isso daqui. Vou ativar aqui os meus snap. É basicamente isso. Eu vou colocar dentro da minha modelagem justamente para a gente não conseguir ver de forma nenhuma. A altura a gente não tinha falado, mas a altura você pode fazer aqui, então não tem problema nenhum. Ou você já pode fazer na própria curva. A própria curva você já deixa na altura do teto. Você tem que deixar rente ao teto. Você deixando rente ao teto, ele vai ter exatamente o tamanho que você precisa. Aqui também vou apagar essas sobras aqui, então vou apagar todas as sobras e a gente volta, justamente para a gente não deixar o vídeo mais longo ainda do que ele já está. Pronto, aqui terminei de fazer os nossos ajustes, então tá tudo dentro da minha modelagem, tudo que eu pude colocar dentro da modelagem. Aqui como vai ser um ponto final, não vai mostrar, eu já deixei assim. Olha que detalhe legal que ficou desse lado aqui, ó. Então isso daqui seria muito difícil de você fazer de forma manual, não difícil, mas seria um pouco mais demorado. Agora o que a gente precisa corrigir é esses bevels desnecessários aqui que a gente não precisa. Primeira coisa que eu vou fazer é entrar no modo de seleção de Edge. Vou selecionar a Edge aqui que está com bevel, que é essa daqui, ó. Ele está fazendo a ligação desse daqui com esse daqui, então a gente vai selecionar. A gente também precisa selecionar aqui da minha curva, já que a da minha curva aqui não está linkada com esse outro objeto aqui, então a gente precisa selecionar ele também. Selecionei aqui e a gente vai lá, G, Z e coloca ele aqui para cima. Pronto, agora a gente já tira esse bevel. A gente também pode tirar algumas modelagens desnecessárias, porque essa modelagem aqui é desnecessária, já que esse é um ponto reto. A gente não precisa dessas edges aqui para fazer esse ponto curvo, então vou selecionar todas elas. Vou apertar Del e vou apertar Discover Edge. Pronto, já deixou retinho para mim. E aqui a gente precisa fazer o bevel, justamente porque ele não fez o bevel para a gente.
Uma coisa que eu acabei de observar aqui é que a gente tem outras modelagens que não são linkadas, então a gente também precisa fazer o mesmo processo. Outra coisa que aconteceu aqui é que essa moldura aqui ficou invertida. O que a gente poderia fazer era ter refeito ela na hora de ter feito o nosso bevel. Com ela refeita, a gente não precisaria ficar corrigindo tanto. Então isso daqui seria muito simples de fazer, era só ter feito um plane justamente do tamanho aqui da nossa área, ter mesclado ela com o bevel que estava fazendo essa moldura aqui, com o Ctrl J, que a gente teria corrigido essa modelagem. Outra coisa que eu diria que é muito importante, que eu não fiz no tutorial, é sempre faça uma cópia antes de transformar. Então você pegou, fez o bevel, antes de você transformar para mesh, vai lá, cria uma cópia e coloca numa collection onde você vai deixar desativa. Aqui no meu caso é a no render. Então essa collection não vai ser renderizada. Aqui eu coloco todo o meu lixo. O lixo que pode ser que eu precise posteriormente. Nesse caso aqui, se esse ambiente precisasse dessa modelagem aqui e eu não tivesse a minha cópia de reserva, eu teria que fazer todo o processo novamente, ou eu teria que fazer o Ctrl Z até voltar para a curva e dar sorte de ter os passos suficientes para chegar até quando ele era curva. Se não tiver, aí eu teria que refazer tudo de novo. Então é importante que você faça uma cópia antes de transformar de curva para mesh, justamente porque caso aconteça qualquer coisa, você pode fazer essa correção na curva e transformar em mesh novamente. E é sempre importante que você tenha essa cópia de segurança. Mas nesse caso aqui, esse ambiente não tem esse detalhe, então eu não preciso refazer isso daqui justamente porque esse ambiente não tem esse detalhe, então eu vou ignorar. E aqui vou selecionar novamente aqui, que a gente vai desfazer esse bevel. Vou apertar G, Z e vou colocar ele para cima. E vou fazer o mesmo processo de dissolução aqui das minhas edges. Justamente porque a gente não precisa dessas edges e só está adicionando um peso desnecessário à nossa cena, justamente que isso daqui otimiza sim a minha cena. É basicamente isso, e o que a gente iria fazer mais é fazer o nosso bevel. Vou vir aqui, ó, selecionar esses pontos aqui. Aqui também na minha cozinha. Aqui eu não fiz a dissolução, então vou fazer a dissolução. E vou selecionar novamente. Selecionei. O bom é que o loop já fica perfeitinho, então você já pode apertar o Alt e o Shift, que ele vai selecionar o loop inteiro. Então eu estou fazendo essa seleção assim. Você vê que o loop inteiro está selecionado justamente porque fica bem bonito o loop. E agora eu vou selecionar aqui do meu quarto. Pronto, está tudo selecionado. Agora eu vou vir aqui na visão de lateral. Vou vir aqui visão onde a gente possa ver esse bevel acontecendo. E aperto Ctrl B. Posso adicionar mais segmentos. Nosso detalhe de forro já está muito bem feito. Vou selecionar, apertar com o botão auxiliar e vou vir aqui em Shape Alt Smooth. Ele vai dar o Alt Smooth e o Shade Smooth ao mesmo tempo. Então já está aqui. E agora o que eu vou precisar fazer é adicionar um modificador de bevel. Justamente para ele adicionar um bevelzinho aqui na nossa modelagem. Aqui eu vi que o Alt Smooth não ficou muito legal, então a gente pode tirar o Alt Smooth. E a gente teria que fazer esse smooth de forma manual. E seria um pouquinho mais difícil, mas eu vou mostrar aqui rapidinho como que você faz isso de forma manual. Vou selecionar aqui a parte onde eu não quero que tenha o smooth, a parte onde aqui, aqui, aqui. Vou fazer somente nesse daqui, justamente para a gente poupar o nosso tempo aqui. Vou fazer aqui e aqui embaixo. Pronto. Essas partes aqui eu não quero que esteja smooth, eu quero que seja bem rente. Vou apertar Ctrl E e aqui vou fazer um Make Sharp. Aqui ele vai dar um Make Sharp aqui no meu objeto. E agora aqui eu estou forçando que o Blender entenda que isso daqui não tem smooth. Aqui eu vou selecionar esse outro loop aqui que deveria estar selecionado e eu não selecionei. Vou apertar Ctrl E e Make Sharp. Pronto. Aí o que eu vou fazer agora é diminuir aqui o número o ângulo aqui do meu Alt Smooth. Assim que eu diminuir e achar que ele está legal, pronto.
Pronto, agora está perfeito. Agora é a hora da gente ativar o nosso bevel novamente. Vou resetar a minha escala, justamente para o bevel não ficar ruim. O bevel aqui está ruim porque a gente tem alguns pontos que estão muito próximos dos outros. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Então, eu vou descartar esse ponto. É bom que você entenda um pouco de bevel, assim você vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Então, você tem que procurar os pontos que estão muito próximos um do outro. Esse ponto aqui também está muito próximo. Deixa eu ver qual mais. O que está acontecendo é o seguinte. A gente não está conseguindo colocar o nosso bevel justamente porque a gente... Deixa eu aumentar aqui o nosso ângulo. Justamente porque a gente tem que fazer esse processo em todos os outros. Se fosse somente nesse daqui, aí o bevel ficaria bem melhor. Para isso, só para a gente ter um final aqui sem precisar de muito trabalho, eu vou selecionar somente esse e vou tirar aqui da seleção. Pronto. Agora a gente só tem somente esse. Agora você vê que o bevel já funciona de forma muito melhor. Agora a gente já consegue escolher um tamanho maior para o nosso bevel. Então vou colocar aqui uns 2 segmentos. Vou ativar a nossa opção lá, que é o Hand Normal. Isso vai facilitar bastante. Isso daqui, ele não está colocando nessas faces aqui, nessas edges aqui, justamente porque ele acha que tem menos de 30 graus. Se a gente diminuir aqui, ó, ele vai começar a colocar nessas faces aqui. Pronto. E aqui está feito o nosso detalhe de forro. Bonitinho. Agora a gente vai falar como que a gente faz no nosso Boiserie. Aqui é muito simples, muito fácil. A gente vai seguir basicamente os mesmos passos, mas agora a gente vai fazer com o plane. Vou pegar aqui o meu plane, vou rotacionar aqui no eixo Y. Aqui você vai colocar a medida que vai ter o seu Boiserie. Então, sei lá, vai ter 80 por 1,50 m, então digamos que vai ter isso daqui, talvez está muito grande, então eu vou colocar aqui 50 por 80, então tá legal aqui. Vou entrar no modo de edição pressionando o Tab, vou apertar Delete e vou pedir para ele deletar somente as minhas faces, então All Face. Então ele vai selecionar somente as minhas faces e vai deixar as minhas bordas. Agora o que eu vou fazer é converter para a curva, então Convert to Curve. Agora a gente vai para as propriedades das minhas curvas e a gente vai lá em Geometry, Bevel e vai aumentar aqui o meu Bevel. Então vai colocar mais ou menos o tamanho que você acha. Aqui, por que ele está com um aspecto totalmente esquisito? Porque a gente está com a escala totalmente errada. Está com a escala de 0.4. A gente precisa resetar essa escala. Para isso, eu vou apertar Ctrl A, vou apertar aqui em Rotation Scale. Pronto, ele já resetou a minha escala e também a minha rotação. Agora, em vez de a gente utilizar o Back, que ele vai ficar somente aqui, a gente vai utilizar o Half. O que esse Half vai fazer? Ele vai pegar duas metades, ele vai pegar uma metade. Ele não vai pegar somente a parte de baixo ou a parte de cima, ele vai pegar a metade inteira, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, mas só de um lado, não completo. Você vê que ele está do outro lado. O que a gente poderia fazer é simplesmente apertar RZ 180. Mas caso você tivesse com vários e não pudesse fazer isso, o que você tem que fazer é aquele mesmo método lá. Entra no modo de edição, seleciona tudo, Ctrl T, 180. Pronto, ele já vai para o lado correto. Isso se todos os lados estiverem errados. Se tiver só alguns certos e outros errados, você vai selecionar somente os que estão errados e fazer esse método. Agora a gente já fez a nossa correção, agora é hora de fazer o nosso desenho. Esse desenho aqui é mais ou menos, é bem simples, então só tem essa curvinha aqui, essa outra curvinha aqui tem uma curva maior. Mas o que você tem que entender é que esse desenho é um pouquinho diferente do outro. Não um pouquinho diferente do outro, ele é basicamente o outro, mas só que tem uma coisa a mais. Ao invés desse desenho se comportar somente dessa forma aqui, ele vai ter uma cópia flipada desse desenho. É como se você tivesse flipado a cópia e colocado aqui do lado de baixo. Ele vai funcionar meio como esse mirror aqui. Então você tem que ter isso em mente. Você vai fazer somente metade do desenho que você teria que fazer. Então nesse exemplo aqui, eu teria que fazer somente o desenho que está em verde. O vermelho ele vai ser espelhado automaticamente. Você desenharia esse Boiserie e dividiria ele pelo meio
e faria somente uma parte dele, como essa imagem que está aparecendo na sua tela e também como aqui no nosso exemplo. Você vai desenhar somente a parte verde e a parte vermelha vai ser espelhada automaticamente. Para ficar bem claro, é como se a gente estivesse utilizando esse modificador mirror. Então, você faz de um lado e esse lado é espelhado para o outro. Então, o desenho que você faz, você só faz a metade de um desenho, você tem que pensar de uma forma espelhada. Você vai fazer somente metade do desenho e a outra metade vai ficar exatamente do jeito que você quiser. A metade é somente essa daqui, ó, o outro vai ser já espelhado. Só para ficar mais ou menos parecido com o outro, eu vou diminuir um pouco, está muito grande. Deixar mais ou menos aqui. E agora a gente vai para o Profile. E a gente vai fazer o nosso desenho. Para a gente fazer o nosso desenho bem simples, vou fazer aqui, ó. Vou descer aqui. Ó, você já veio aqui. Vou trazer aqui para baixo novamente e para o lado. Vou trazer aqui tudo mais ou menos para o lado. E a gente tem basicamente o nosso desenho. Vou aumentar a nossa resolução. Ó, o nosso desenho já está praticamente feito. Agora o que a gente fazer é só corrigir alguns aspectos que você talvez não goste. Então vou selecionar aqui. E vou aqui corrigir o nosso desenho. Aqui para a nossa curva ficar mais bonitinha. A nossa curva aqui está correta. Esse daqui não está correto, então a gente vai colocar esse assimétrico. Vou trazer mais para cá. Vou fazer aqui, aqui e aqui a gente vai colocar também o assimétrico para a nossa curva ficar bonitinha. Pronto, é basicamente esse desenho. E ele espelhou o nosso desenho para mim. Se você quiser maior ou menor, você pode fazer. E depois disso, é exatamente o mesmo processo que você vai fazer. Nesse daqui é muito mais simples, porque aqui você não vai precisar ficar corrigindo tanto. E dependendo do desenho, vai ser muito mais simples. Aquele primeiro desenho que a gente fez foi simples de ser feito, então não demorou tanto. O segundo, que seria o definitivo, foi um pouquinho mais complexo de fazer, porque ele tinha muito mais detalhe. E isso faz com que seja um pouquinho mais difícil. Eu diria que o mais difícil mesmo é você entender como que esse desenho aqui vai se traduzir em uma forma tridimensional, mas depois que você entende isso, você consegue fazer quase qualquer coisa. Lembrando que isso serve para quase qualquer outro detalhe. Esse detalhe aqui também eu fiz exatamente dessa forma aqui. Em vez de utilizar o back, eu utilizei o half. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo bem longo, mas eu acho que eu consegui explicar mais ou menos como que você faz isso. Se você seguir todos os passos certinhos e fizer muitas vezes, você vai começar a pegar a lógica e conseguir fazer basicamente o que você quiser. Então é somente prática que vai fazer com que você entenda como que isso daqui funciona de verdade. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Também dê o seu like, vai ajudar bastante. Vou tentar trazer muito mais vídeo aqui para o canal. A gente vai trazer o vídeo agora renderizando essa cena. Vou finalizar ainda, não está finalizada, mas já vou finalizar e trazer para renderizar junto com você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!